As manifestações vêm ocorrendo em todas as partes do Brasil. Mas o que será isso? Quais são as questões históricas envolvidas e como é o pensamento da força policial? Para falarmos sobre esse assunto no Teoria e Prática de hoje, eu estou com a presença do professor Fábio Cressoni, que é historiador, e também do delegado titular de Araras, Dr. Sidney Urbach. Prazer tê-los conosco. Professor Fábio, por favor, nos dê alguns elementos históricos que justifiquem essas manifestações. Olá, Érica. Olá, Dr. Sidney. As manifestações e, sobretudo, o uso da violência e a repressão em relação à violência por parte do Estado brasileiro é um dado histórico, não só no Brasil, mas na sociedade moderna, de certa forma. Então, vou fazer um breve apanhado. Se nós passarmos pelo século XVI, pelo século XVII, os primórdios, o início da formação da sociedade brasileira, nós sempre tivemos movimentos sociais, organizações que foram reprimidas pelo Estado. Um grande exemplo, conhecido em maior, menor escala por todos, é o Quilombo dos Palmares, reprimido no século XVII, uma associação de escravos que foi destruída pelos colonos nesse período. Mais à frente, o século XIX também, várias manifestações reprimidas. No caso do Império Brasileiro, por exemplo, a Constituição da Guarda Nacional, o Estado transmitindo o direito do uso, o monopólio da violência para um determinado setor da sociedade. No período republicano, a partir de 1889, a República dos Coronéis. Então, veja bem, mais à frente, o período do governo Vargas, de 30 até 45, e depois o regime militar, de 64 também a 85, regimes em maior e menor escala autoritários, onde o uso da violência sempre esteve presente para reprimir os movimentos sociais. Então, mas nessa questão, em praticamente, não diria todas, mas grande parte, as pessoas que buscavam os seus ideais buscavam também a democracia. Posso dizer que hoje, basicamente, o que eles dizem, que o gigante acordou, né, que o Brasil acordou, as pessoas resolveram sair às ruas e, mesmo sendo com o início na questão do ônibus, da passagem de ônibus, isso foi geral, cada um buscando o seu ideal hoje. Nessa visão, o Estado, então, é correto ele intervir e tentar pressionar para que as pessoas fiquem mais quietas? Qual a tua visão sobre isso? Veja bem, a democracia depende necessariamente da cidadania. E a cidadania é composta por 4 elementos: os direitos sociais, políticos, civis, e hoje nós discutimos muito a questão dos direitos humanos, não só no Brasil, mas no mundo de forma geral. E essa sociedade que nós estamos vivendo hoje, o gigante acordou, mas antes do gigante, outros grupos sociais sempre estiveram na rua ao longo da história do Brasil, se manifestando, questionando, lutando por várias questões. Mas talvez de forma isolada. Sim, de forma pontual, de forma isolada. Movimentos grevistas, movimento pela expansão dos direitos das mulheres, entre eles o direito do voto. A grande novidade agora é que você tem um conglomerado de manifestações e muitas vezes o Estado tem dificuldade em identificar as demandas e lidar com essas demandas. Certo. Até, Dr. Sidney, há quem diga que tudo começou porque a força policial teve uma ação em relação à população. De fato, na tua opinião, ou, né, as informações que tem a respeito disso, foi esse o motivo ou não? Isso daí só foi algo para justificar? Eu acho que isso aí foi um querosene, né? Se jogou um querosene numa fogueira. O Estado, nesse momento, não tem direito de dizer essa área pertence a mim, aqui vocês não entram. Sim. E foi isso, essa resposta que o Estado deu para os manifestantes, colocou
uma tropa militar para confrontar com os cidadãos que queriam estar naquele território impedido, até porque o espírito de manifestação exige esse tipo de violação de espaço, né? E o governo não teve sensibilidade para perceber isto, instigou as tropas contra os cidadãos. Isso foi ingrediente que fortaleceu o movimento na sua sequência. Ele nascia naquele momento como uma questão, como você lembrou, do preço da passagem. Sim. E, de repente, vários outros ingredientes foram adicionados àquelas reivindicações, mas eu tenho certeza porque a população, ao ver a resposta do Estado, se fortaleceu. E o Estado teve que retroceder, teve que aceitar que não havia como conter a população sem causar até mesmo mortes. Sim. Ainda bem que houve a inteligência suficiente, não se produziram os primeiros cadáveres para o Estado aí se reposicionar sobre isso. Então, essa é a minha visão de que foi, sim, com certeza, gasolina na fogueira. Então, é interessante observar por esse ponto, porque simplesmente olhando de fora, eu não estive presente, eu só acompanhei, mas não estive presente em nenhuma manifestação. Olhando de fora, parece que tanto a população quanto o Estado colocou uma certa parcela de culpa, como se os policiais estivessem, por livre e espontânea vontade, iniciado qualquer reação contra a população. E a gente sabe que isso, de fato, não é real. Mas eu gostaria até de entrar mais profundamente no próximo bloco sobre isso, ok? Então, Teoria e Prática volta já. O Teoria e Prática está de volta. Dr. Sidney, falamos no bloco anterior sobre essa força policial. E há um relato que me chocou, me deixou bastante impressionada. O de um policial que ele disse que a maior parte que segurava os escudos já não tinha mais força, não aguentava mais segurá-lo. Que eles passavam fome, ou até passam nos dias de hoje. As necessidades, às vezes, eram feitas na própria roupa, porque não podiam sair daquela posição. É algo que a mídia não nos mostra, é algo que, às vezes, a população não sabe. Qual é a percepção a sua em relação à visão desses policiais sobre as manifestações? Érica, isso aí é o que a gente chama de agruras de combate, né? Naturalmente que quem é remetido ao combate, ele tem fatores de estresse tremendos, as necessidades básicas dele passam a ser consideradas em segundo plano, não só para o próprio combatente, como para os comandantes desses, que não cedem enquanto não houver ordem de recuo e desmobilização dessa tropa. Isso faz parte da atividade do policial. O interessante é assim, que eu também tenho conversado com policiais que estiveram lá nesses confrontos, se é que devemos chamar dessa forma, não poderia haver confronto entre cidadãos de bem e polícia, né? Na minha visão, isso é um contrassenso. A polícia está ali para proteger cidadãos. Mas durante a formação do policial militar, durante a formação do policial civil, nós fazemos promessas de cumprimento da Constituição. E na Constituição estão lá preservados direitos que entraram em choque nesse momento. Por exemplo, o direito da livre manifestação, do ir e vir, contra o direito de patrimônio, quanto à preservação das autoridades públicas legitimamente empossadas, a mantença delas nesses cargos. Então, por um lado, havia uma população que ele
deveria garantir. E, por outro lado, havia um Estado de Direito que ele tinha que preservar. Então, o policial, até agora, ele se encontra assim vivendo um drama psicológico com relação a isso. Alguns pediram para sair dessa condição de combatentes de primeira linha, porque não tiveram suporte psicológico nesse momento para sobreviver, inclusive com anticlima dentro da própria comunidade onde eles viviam. Sem dúvida, porque eles acabam sendo julgados, sendo que não é essa a questão. Isso. E esse suporte psicológico há para os policiais, o governo que oferece, a corporação? Mas é um suporte viciado, Érica. Entendi. É um suporte que é direcionado a fazer com que ele se mantenha nessa posição de manos longa do Estado, da vontade dos governantes. A vontade dos governantes é ripar a população, então esse é o suporte psicológico que se dará a ele. Entendi. Ele vai ser preparado para ser um pitbull contra a população. Sim, sem dúvida. Ele fica na linha de frente. Basicamente, ele está entre a população e o governo. Sim. Ele tem que obedecer essas regras, né? É interessante até, professor Fábio, que a violência apareceu, né? O que muitos chamam de vandalismo. E aí, quando nós falamos, vou citar mídia ninja, porque, de fato, é isso que se tem falado, mas, na tua opinião, essa violência, ela é benéfica? Deve acontecer? Não? Qual é a tua visão? Veja bem, Érica, em relação à questão do uso ou não da violência, eu creio que nós não devemos atribuir um juízo específico de valor sem contextualizar essa posição. Eu só queria retomar rapidamente isso que o Dr. Sidney comentou, fazer um adendo dessa questão a qual o policial é submetido a um estresse constante. Dr. Sidney há de concordar comigo, nós sabemos que não existe arma não letal. Apesar do comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, vou citar o exemplo do que aconteceu aqui no nosso estado, sempre afirmar que os policiais estavam a utilizar balas de borracha. As balas de borracha elas devem ser disparadas a uma distância de no mínimo 20 metros, mirando possivelmente a região do joelho, correto, doutor? São apenas armas menos letais. Justamente. Toda arma tem uma potencialidade de matar, é isso que eu quero dizer. Então imaginemos o seguinte, uma situação com um número X, geralmente muito menor, de policiais, muitas vezes desprovidos emocionalmente por conta disso que o senhor muito bem colocou, expostos a uma quantidade enorme de pessoas, algumas predispostas, Érica, a agir pacificamente e outras predispostas a agir utilizando-se da violência como instrumento de bagunça, vou usar essa expressão, ou como instrumento de opção de natureza política. Como fica a condição desse policial? Sim. Felizmente, nós não tivemos problemas maiores, incidentes maiores, mortes, inclusive, mas é uma questão a se pensar. O Estado, ele se apropria e se utiliza da polícia, daquele indivíduo, que é um cidadão também, colocando na linha de frente. Sim. Mas aí qual é a grande questão? Será que só o Estado pode deter o monopólio da violência? Então eu vou até pedir para você segurar essa informação, porque ela é muito rica, a gente pode aprofundar mais. Então no próximo bloco a gente fala sobre isso e até para você entrar nessa questão. O governo tem lá suas ressalvas em relação a essa violência, até para colocar uma regra para a própria polícia. Pode ser? Ok. Então, Teoria e Prática volta já. Hoje, vejo que fiz a escolha certa. Aprendi que pequenas atitudes fazem a diferença. Todo o meu esforço valeu a pena. FHO Uniararas. Você é o que você escolhe. O Teoria e Prática está de volta.
Bem, professor Fábio, antes de voltarmos nessa questão de violência até a relação com o governo, nós fizemos uma entrevista com um fotógrafo que atua nas grandes capitais, São Paulo e Rio de Janeiro, uma entrevista por telefone, para que ele pudesse nos passar algumas informações da visão dele, enquanto também mídia, e essa relação do governo, essa relação dos manifestantes e da própria polícia. Então, nós vamos ouvir para depois comentarmos a respeito. Com vocês, a entrevista com Rodrigo Paiva. Olá, Rodrigo Paiva, é um prazer tê-lo conosco no programa Teoria e Prática, e no tema de hoje, a sua função como fotógrafo é essencial. Primeira coisa, você concorda com as manifestações que vêm acontecendo? Olá, Érica, tudo bem? É um prazer aí participar com vocês dessa entrevista. Eu sou repórter fotográfico, trabalhei na Folha por um bom tempo, saí em 2008 e trabalho para o UOL, Veja, entre outros veículos aí. Sobre a minha opinião de concordar ou não, sim, eu concordo. Acho que eu concordo com as manifestações. Enfim, nosso país precisa melhorar também, né? E, diante disso, as manifestações repressionam a partir do governo. Espero que as coisas melhorem no nosso país daqui por diante. Sim, sem dúvida. E você, como fotógrafo, precisa ser imparcial? Sim, a gente tenta ser imparcial, né? Mas para você trazer uma notícia, você precisa saber muito dela, né? Uhum. E a parcialidade também, nessas horas, você, na verdade, você precisa estar preparado. Eu não sei, porque um fotógrafo, na verdade, ele precisa ser imparcial, mas ele também precisa ter uma opinião. Sim, entendeu? Até para direcionar, talvez, as imagens. Isso, na verdade, é até uma opinião, uma opinião sobre o assunto. Você não pode ir para um fato sem estudar o assunto e você ter uma opinião sobre aquilo também, né? Sim. O que está acontecendo e o que não está acontecendo. Agora, diante dos fatos que estão acontecendo lá, muita coisa ocorre e você tenta construir uma imagem, não tenta construir, você tenta repassar para o leitor o que está acontecendo naquele momento, né? Mas, de fato, uma opinião, acho que todo fotógrafo deve ter, né? Certo. Mas a imparcialidade é óbvio que tem que ter, mas no mínimo uma opinião e você tem que expressar numa fotografia e... Sim. Enfim, acho que é por aí. Sem dúvida. E quanto à postura policial, o que você tem visto? O que eu tenho visto ou o que eu acho? Os dois. O que você tem visto e o que você acha da postura policial? Olha, sobre a postura policial, na verdade, eu acho que a polícia militar nada mais é comandada pelo governo. Certo. Entendeu? Ela age devido à ordem do governo. Sim. Em todos os momentos que a polícia agiu, foi através do ordem do governo. Quando o governo mandou, naquela quinta-feira, fatidicamente, a polícia endurecer com os manifestantes, aconteceu aquilo que aconteceu. Sim. Após isso, veio a pressão popular de novo, que a imprensa ficou a favor, e o que acontece? O governo retraiu e não houve mais tanta violência como foi aquela quinta-feira à noite, né? Entendi. Agora, perante o que eu acho da polícia, eu acho que eles são vítimas também. Entendeu? Certo. É toda vítima do descaso do governo. Você olha para o policial, ele também tem um salário super baixo, olha para a farda está surrada. Enfim, tem todo um problema social com a polícia também. Mas eu acredito que quem é o responsável por eles é o governo. O militar, na minha opinião, foi feito para receber ordens. Sim, sem dúvida. Então, ele está lá com os manifestantes. E sobre as pessoas que estão participando, você enxerga que há alguma liderança entre elas? Quando você vai fotografar, há uma liderança ou não? Está mais ou menos cada um por si? Hoje já se perderam um pouco ou existe consciência? Não, olha, na verdade, depende, existem grupos, né? O MTL, no caso, sim, existe a liderança do MTL que eles brigam pelo transporte público. Já tem aqueles que se dizem que a mídia chama eles de vândalo, que tipo, é o Black Bloc. Esses daí, eles dizem que eles não têm líderes e realmente eu não vejo. Eles se agrupam e definem o que eles vão fazer nesses momentos que a mídia chama de vandalismo. As pessoas falam que é vandalismo, né? Sim. E eles se unem. Mas eu acredito que nessas manifestações não existe uma liderança, apenas uma liderança. E é o povo que está indo realmente para a rua. Agora são grupos que estão se formando, né?
Sim, sem dúvida. Aí, são grupos que estão se formando. Hoje, por exemplo, na Paulista vai ser contra a saúde, a melhoria da saúde. Amanhã, na sexta-feira, vai ter indígenas. Então, acho que o povo está indo para a rua, todos estão indo para a sua causa, né? Sim. Eu acredito que todo mundo tem uma causa nesse país. Sim, sem dúvida, mas algumas estão aparecendo mais que as outras. Você, como fotógrafo, já sentiu algum tipo de medo? Sim, lógico, mas a gente tem que manter a calma, né, que é o mais importante. Nesse momento, o medo pode te jogar a favor, mas a calma é a principal arma que você tem. Você tem que manter a calma e tem que estar bem para o dia, né? Sim. Você tem que estar bem fisicamente, pensando bem, com agilidade, porque a qualquer momento você pode ser atingido. Sem dúvida, até para sua integridade. Eu vi algumas fotos suas onde você está muito próximo, então, de fato, assim, é assustador. Você já viu ou ouviu alguns absurdos entre os fotógrafos ou alguma violência aconteceu contra vocês? Sim. Ocorre muito, né? Ocorre muito, porque você está no meio das duas... Você está no meio de um conflito, né? E, por exemplo, agora no Rio de Janeiro, quase um molotov me acertou. Certo. Entendeu? O molotov caiu no meu pé, e o outro cara puxou, caí também, a polícia vindo e a polícia sai muito nervosa também, entendeu? Uhum. E todos eles, dos dois lados, o que eu tento fazer nesse momento é jogar pelos lados, igual futebol, jogar pelos lados, nunca pelo meio, né? Sim. Então tem que ter até estratégia para você entrar. Né? Tem que ter até estratégia para você entrar, no caso, né? Exato, para tudo precisa de uma estratégia, né? E você tem que dar uma estratégia para você não ser também o alvo daquilo, né? Da polícia e nem dos manifestantes, né? Porque pedras voam e borrachada e tiro de borracha para um lado, você tem que se proteger. Eu procuro me proteger, mas às vezes a gente não sabe, né? Sim, pode sem dúvida. dúvida. Mas eu vou com capacete, eu vou com a GoPro que está na minha cabeça, que está registrando tudo que eu estou fazendo também. Se eu for agredido, alguma coisa está registrado. Eu procuro me precaver nesses casos. Certo. E tem se falado muito sobre a mídia ninja. Você tem ouvido alguma coisa a respeito disso por aí? Não, eu vejo eles sempre lá. Eles sempre estão lá e eles sempre estão... Uma coisa que eu vi no Rio de Janeiro, da mídia deles, que eles tentaram negociar com a polícia, manifestantes e a polícia. Certo. Isso aí, eu não sei se o jornalismo cabe a isso, a negociação, sabe? Uhum. Porque acho que tem negociação eles, né? E eles estão negociando Eu vi isso no Rio de Janeiro. Eles estão negociando com manifestantes ali, a polícia. Não, vocês não sei o quê, estão gravando, sabe? Sim. Mas eu acho que acho que veio realmente para revolucionar a mídia, essa mídia que está arcaica, verdadeiramente arcaica mesmo. Sim. Mas eu acho que veio pelo bem, sabe? Mas aí agora vai vir a discussão, né? Como fazermos isso melhorar? Sim, sem dúvida. Porque muito você vê da mídia ninja ali, que são pessoas que... muito novos, né? Sim, também tem bastante conhecimento e talvez saibam de fato qual é a causa pelas quais estão lutando, né? A gente que vai ter que entender isso depois. Rodrigo, um prazer falar com você. Infelizmente a gente não tem muito mais tempo, mas última pergunta. Tem vontade de parar com a fotografia nesse formato ou não? Continua. Não, parar a fotografia jamais, né? Mas eu acho que a fotografia vai revolucionar e a gente tem que ir atrás dela, né? Eu acho que os meios estão aí, as ferramentas novas estão aí para a gente aprender e cada vez mais aprender. Eu acho isso tudo ótimo também, esse negócio digital, misturar vídeo, misturar foto. Porque queira ou não, é mais uma arma que você tem, uma ferramenta que você tem para contar a sua história, né? Sim, sem dúvida. Faz parte da história e a história do Brasil também. Rodrigo, muito obrigado por esse bate-papo e se cuida. Sucesso aí com as suas imagens. Muito obrigado, foi um prazer participar e estamos à disposição. Obrigado, Érica. Obrigado a vocês aí também. Obrigada, até mais. Até mais. Todas as imagens que apareceram durante a entrevista foram feitas pelo fotógrafo Rodrigo Paiva. Gostaria de agradecê-lo por participar do programa de hoje do Teoria e Prática. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Combinando qualidade de ensino com qualidade de vida, a FHO Uniararas foi feita para você,
que deseja estudar em uma excelente instituição de ensino instalada em uma cidade com disponibilidade para atividades acadêmicas, esportivas, culturais e diversos espaços para lazer, além da segurança, que garante a Araras uma boa posição no ranking das cidades paulistas com melhor qualidade de vida, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Aqui você tem tudo o que precisa para iniciar uma nova fase e viver a experiência de morar sozinho sem perder a segurança. Com um amplo estacionamento, campus arborizado e uma completa infraestrutura. Tudo oferecido pela FHO Uniararas, que teve conceito institucional 4 confirmado pelo MEC. Então, se você procura por qualidade de ensino, sem ter que se preocupar com o estresse do trânsito, medo da violência, arcar com alto custo de vida e respirar ar poluído, você busca um campus como o nosso e uma cidade como Araras, que permite a você ter uma rotina tranquila, contando com apartamentos e repúblicas próximas ao campus, facilitando o seu transporte até a faculdade. Experimente a FHO Uniararas, onde a tranquilidade, a qualidade de ensino e de vida andam juntas. Professor Fábio, conforme combinamos, eu gostaria que você então voltasse falando sobre essa questão da violência. Nós comentávamos agora há pouco, Érica, a seguinte questão: será que apenas o Estado pode deter o monopólio da violência? Existe um texto clássico de um filósofo inglês do século XVII, chamado Thomas Hobbes, que ele aborda essa questão. O Estado pode sim utilizar-se da violência para manter a ordem dentro desse mesmo Estado, mas ele não pode somente ele deter o monopólio da violência. Se os cidadãos acreditarem que estão sendo prejudicados na sua organização social, na sua vida coletiva, eles podem também se apropriar desse instrumento. O Rodrigo comentou muito bem agora há pouco que alguns grupos têm optado pelo uso da violência, inclusive a grande mídia tem classificado essa violência como vandalismo. Esse tipo de estratégia tem a sua origem na Alemanha nos anos 70 com movimentos anarquistas. De fato, nós temos vândalos agindo nas manifestações, seja em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em outras cidades, mas temos grupos também que têm optado por questões ideológicas, por questões políticas, em utilizar a violência como recurso legítimo de ação. E aí está o grande problema, porque não só o Estado brasileiro, mas todos os Estados modernos, de forma geral, entendem que o monopólio da violência encontra-se concentrado apenas para com eles. E aí como lidar com o outro que decide agir de forma também violenta? Sim. Essa é a grande indagação. E é interessante, até eu gostaria de passar para o Dr. Sidney. O Rodrigo, ele citou a questão até da mídia, porque eu perguntei a ele sobre a imparcialidade. E, de fato, é difícil, acredito eu, que para essas mídias entrarem numa manifestação de forma imparcial, assim como os policiais. Mas o problema é que essa questão, o fotógrafo, o jornalista, ele vai para ter a matéria. E quanto mais acontecer, né, maior for a anarquia, digamos, maiores são as notícias. Para a polícia, creio que eles não queiram isso, que seria a ordem mesmo. Dr. Sidney, a polícia, os policiais, estão de fato preparados para essas manifestações se elas continuarem? Qual a tua opinião? Bom, Érica, primeiro assim,
É muito confortável para o governo que hajam bagunceiros, que hajam vândalos no meio desse povo ordeiro que deseja apenas fazer manifestação. Sim. É o passaporte para que o Estado lance a máquina mortífera dele, entenda-se polícia, Sim. contra a população. E que isso tenha o apoio principalmente daqueles cidadãos que não foram para a rua, porque eles têm uma compreensão assim, olha, pode manifestar, mas quando começa a violência, é legítimo a polícia descer o cacete nesse pessoal. Sim. Tá? Então, isso é muito confortável para o Estado. Só é confortável para o Estado. Muito pouco confortável para quem quer fazer manifestação, para quem quer marcar presença nesses eventos aí. A polícia não está preparada, porque isso não faz parte dos hábitos da polícia. A polícia nunca tem que confrontar com população ordeira. A polícia está quase sempre preparada para enfrentar situações de rebelião em presídios, situações de rebelião em estádio de futebol, brigas entre torcidas. Bandidos. Bandidos. Não a população de bem. Então isso obriga a reciclar todos os conceitos da polícia. Mas vamos lembrar, a polícia vai sempre agir como mão longa do Estado. A vontade dos governantes será a ação que a polícia tem. Ele é o empregador, ele é o pagador de salário a esses funcionários. E eles agirão conforme for determinado. É interessantíssima essa sua fala, essa sua colocação, porque, de fato, eu não sou a favor da violência, acredito em todas as questões históricas, nada contra quem, de fato, legitima isso, mas não sou a favor. Eu acredito que com a nossa cabeça, com o nosso cérebro, a gente consegue muito mais. E é bem a favor da sua fala, porque, de fato, o governo, se há violência, ele tem uma ferramenta, mas se não houver, o governo não sabe lidar com isso. Não. É interessantíssimo pensar por esse ponto. Na sua opinião, as manifestações, elas estão se encerrando ou não? O governo ainda vem com muitas informações de que, olha, mantenha porque provavelmente eles devam continuar. Eu acho que essas manifestações são brasa ao vento. Se você coloca a brasa ao vento, ela encandece. E eu acho que isso está dado o recado. Mesmo que baixe um pouco a adrenalina neste momento, eu acho que já está dado o recado de que essa população se reúne novamente quando houver exigência nesse sentido. Então, colocou a brasa ao vento, ela vai reacender a qualquer momento. O recado para a classe política, para a classe governante, está dado. Tolo aquele que não acreditar nesse recado. Não percebeu ou não tenha ouvido. Sim. Até ouvido o silêncio, porque muitos usaram dessa ferramenta que também é fantástica. Sim, com certeza. Professor Fábio, o que você acredita que vai acontecer? O governo deve mudar a sua postura? A população continua, se mantém ou não? O governo compreendeu, Érica, creio eu, de forma geral, quando digo governo, os governos estaduais, né, que a desobediência civil, ir contra a desobediência civil, seja ela pacífica ou aqueles que optam também pela questão da desobediência civil de maneira violenta, isso não é benéfico do ponto de vista político, sobretudo do ponto de vista político eleitoral. Haja vistas que nós estamos aí às vésperas de mais um processo que aí os partidos deverão enfrentar logo aí em breve. Então o governo deve bem recuar, como o Dr. Sidney também colocou, existe uma brasa de fato e nós vivemos um momento histórico, atual, presente, ainda de uma jovem e frágil redemocratização. Então o recado que já está dado, já está lançado, não só aos políticos, mas a toda a sociedade brasileira de forma geral, estamos expandindo os direitos sociais, políticos, civis e humanos em busca de uma nova cidadania. Perfeito, eu também sou dessa opinião. Então, que sejamos ouvidos. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Sidney, professor Fábio, deixar as portas do Teoria abertas, porque nós temos também muito assunto a ser tratado sobre as manifestações ainda. Obrigado. Quero agradecer as pessoas que nos assistem, deixar o e-mail do Teoria e Prática, teoriapratica@uniararas.br, para dúvidas, sugestões ou até algumas informações que vocês queiram compartilhar conosco. Até a próxima!